Olá, estamos aqui num trabalho da disciplina de Educação, Comunicação e Tecnologia, ministrado pela professora Luciana Rosenau. E nosso trabalho hoje, nós vamos apresentar o tema sobre formação de professores e a integração das tecnologias para a mediação pedagógica. Eu estou aqui com as colegas Alessandra Boeberg, Letícia Maikimura e Gislene Cristina da Silva. Eu vou passar para elas a palavra em ordem. Eu também vou falar. Nós fizemos também 2 entrevistas com professores para falar sobre o tema, além dos artigos pesquisados. Alessandra, você pode começar, por favor. Obrigada, Mônica. Oi, turma. Então, se falando da formação de professores em relação ao uso das tecnologias, é importante que a gente lembre da recorrência de casos onde o professor não sabe manipular essas tecnologias. Daí a gente vê a importância de se familiarizar com esses meios. Afinal, fazer docente, ele não é só teórico, mas também é prático. E a gente tem que lembrar, frisar que não se deve cobrar que o professor seja um especialista nessas tecnologias. Ele tem que ter, pelo menos um conhecimento que atenda às suas necessidades. E também a gente vê a importância de uma equipe multidisciplinar para essas tarefas, principalmente agora nesse período de pandemia, onde as tecnologias foram muito usadas na educação. Com o professor Fernando Albuquerque Costa, a gente aprende sobre 3 pontos, a respeito das tecnologias. Aprender da tecnologia, que significa usar essa tecnologia como fonte de informação, análise, pesquisa. Aprender sobre a tecnologia, que é pensar as tecnologias como objetos de estudo, potenciais, desafios, problemas, o acesso. E aprender com as tecnologias, que é usá-las de maneira crítica, ativa, para produção de conteúdos, ministração de aulas. E com o texto da professora Lúcia Santaella sobre as tecnologias abertas, a gente aprende um pouquinho sobre o REA, que são os recursos educacionais abertos. Ela dá uma definição deles como: quando a educação é livre, ela permite outros voos e outras produções. Quando inclui a remixagem e, por fim, quando entende a diferença entre um valor a ser enaltecido e não simplesmente aceito ou considerado. No texto, ela dá alguns exemplos de quando essa tecnologia aberta se manifesta. Pode ser através da aprendizagem aberta, aprendizagem à distância ou educação à distância, recursos educacionais abertos, práticas educacionais abertas, educação inclusiva, acesso aberto, licença aberta, aprendizagem virtual ou móvel e cursos abertos online. Então, essa é a minha fala. Mônica? Obrigada, Alessandra. Agora eu vou passar para a Gislene. Ela fez uma entrevista com uma professora e nós vamos colocar essa entrevista. Gislene, por favor. Boa tarde. Então, a entrevistada foi com a professora Marinês, da Escola Municipal Castro. Ela é formada em pedagogia. Então, a pergunta que eu fiz para ela foi quais as tecnologias que te auxiliaram nas aulas remotas durante a pandemia. E ela respondeu da seguinte maneira: as tecnologias que nós utilizamos durante a pandemia foi o WhatsApp, a internet, videochamadas e aulas através de vídeo. Nós abrimos uma sala, marcávamos um horário com as famílias e as famílias acompanhavam as crianças. A gente sempre pedia para ter um adulto junto com as crianças. No ciclo 1, que é primeiro, segundo e terceiro, nós fazíamos mais assim, ditado, formação de palavras, formação de frases, algo assim mais simples, que nós não estávamos ali no presencial. Então, nós só estávamos explicando para as crianças, o que elas deveriam fazer. No ciclo 2 e 3, os professores também utilizavam o livro, porque as crianças já são maiores e é mais fácil o entendimento delas. Na educação infantil, nós fazíamos contação de história, desenho guiado, desenho livre também. E após as crianças fazerem essas aulas, fazerem essas atividades, elas enviavam para a gente quando era a entrega do kit pedagógico.
A cada 15 dias, era solicitado às famílias fazerem as atividades que foram feitas em casa e pegavam novas atividades para entrega daqui 15 dias novamente. Foi assim que nós trabalhamos à distância durante a pandemia. E também tem as videoaulas. As crianças assistiam às videoaulas e faziam as atividades pedidas pelas professoras das videoaulas. Eles poderiam acompanhar ou pela televisão, no canal aberto, ou pelo YouTube. E a cada entrega de kit, a cada 15 dias, elas levavam essas atividades que foram solicitadas nas videoaulas para nós corrigirmos. Então, a segunda... Em relação Então, a segunda pergunta foi feita se ela sempre gostou de utilizar os meios tecnológicos para auxiliar nas aulas, ou teve que aprender a se reinventar na época da pandemia. Os meios tecnológicos foi assim, um aprendizado para todos nós, porque nós não estávamos acostumados a fazer videoaulas, a dar aula à distância, nós sempre estávamos acostumados ao presencial, o quadro, o giz, o caderno, a criança estar próxima para você explicar. Já com a pandemia, nós tivemos que se reinventar, nós tivemos que fazer uma nova organização, tanto das atividades, tanto o nosso planejamento, nós tivemos que assistir às aulas diariamente, né? E através dessas aulas nós fazíamos planilhas para enviar para a escola, que o núcleo via essas planilhas que nós enviamos. Nós tivemos que fazer também atividades relacionadas às videoaulas para enviar para as crianças. Então, ali, né, foi bem complicado, porque nós tivemos que mexer com os instrumentos que nós nem conhecíamos. Por exemplo, para contar as histórias também, nós tivemos que aprender a formatar as fotos, as histórias também, os livros. Então, foi um novo aprendizado. A gente acaba aprendendo muita coisa. Não é fácil para quem está acostumado no dia a dia a trabalhar no presencial, com o papel ali, a criança próxima, você está escrevendo, está ali explicando para ele. É bem mais fácil. Já com a pandemia, a gente teve que reinventar, fazer novas coisas, foram novos aprendizados. A terceira pergunta foi: você poderia falar sobre o retorno que percebeu na aprendizagem por parte das crianças ao utilizar essa tecnologia para as aulas? Você acha que o uso das tecnologias potencializa o trabalho das propostas pedagógicas ou não? Então, agora no retorno, nós podemos observar que as crianças que acompanharam as videoaulas, se fizeram as atividades que foram enviadas para casa, que a família acompanhou, teve mais facilidade agora no retorno, porque nós estamos dando continuidade às atividades que foram feitas nas aulas online. Claro que nós tivemos que retomar muitas coisas, porque nós não estamos assim, o aprendizado é totalmente diferenciado quando você está na frente do computador, assistindo uma aula, na frente de uma televisão, do que você está no presencial. E tem alguém ali do seu lado lhe acompanhando. Então, as crianças que a família acompanhou teve mais facilidade. Mas aquelas crianças que acabaram não acompanhando as videoaulas ou não fizeram as atividades em casa, elas estão com maior dificuldade. Mas, assim, foi um retorno muito agradável, porque, na verdade, a criança só aprende você estando ao lado. E criança também tem aquele tem que ter outras crianças, tem aquela parte da competição. Em casa, eles imaginam que é só para brincar, é para assistir. Já na escola é local de estudar. Isso que nós ouvimos de muitos pais. Em casa, eles acabavam não querendo fazer atividade, porque em casa não é local de estudar. Já na escola é local de estudar. Desde o retorno de agosto até agora, nós sentimos assim, que as crianças avançaram muito, teve um progresso muito bacana. Eu sou professora do 2º ano, muitas crianças chegaram não reconhecendo as letras, não conseguindo formar palavras, agora já tem criança que vai sair lendo. Claro que não vai conseguir, ler palavras muito difíceis, palavras com NH, PR, mas as palavras simples, eles estão dando conta, já estão fazendo mini textos. Então, assim, a criança precisa do presencial. Claro que foi um ano atípico, então, a partir de agora, nós vamos ter que reformular nossos planejamentos, vamos ter que pensar na educação de uma maneira diferenciada. Isso não aconteceu só no nosso estado, foi o país todo, foi mundial. Então, assim, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir retomar as coisas e o
bacana que com a tecnologia também a gente aprende. São novos aprendizados. Obrigado, Mônica. Obrigada, Gislene. Então, agora eu passo a palavra para a nossa colega Letícia Kimura, Mai Kimura, mais conhecida como Mai. Obrigada, Mônica. Então, com base no que a Gislene falou sobre a entrevista e com base em um artigo lido da Raquel Barreto, Glácia Guimarães, Lígia Magalhães e Elizabeth Lerrer, foi visto nesse artigo que a forma de ensino virtual, ela possui uma concepção de educação centrada para a autoaprendizagem, como até a Gislene mostrou na entrevista que, por exemplo, no retorno dos alunos para o presencial, nós vimos como a gente vê um pouco do regresso, mas a gente também vê que, por exemplo, o Fundamental 1 e 2, ou Fundamental 1, ele já tem aquela questão da autoaprendizagem também, por meio do ensino virtual, ao qual essa incorporação das TICs, que é a tecnologia de informação e comunicação, ela vai para as práticas pedagógicas que são desenvolvidas na escola, então visando mais possibilidades de mudanças significativas, né? Então, uma mediação do professor com esses estudantes na sala de aula, com a utilização dessas TICs, visam esse tipo de mudança significativa na aprendizagem do estudante. Como, por exemplo, agora temos a utilização de vídeos para deixar a aula mais chamativa para o estudante, apresentações de slide com mais interação, ao invés de ficar textos no quadro negro, onde a gente só copia e cola para o caderno e somente lê. Ao invés de muitos textos que os alunos têm que ficar lendo, e também ver filmes e fazer discussões e debates em sala de aula, dentre outras formas que a gente vê hoje em dia. E como visto também nesses momentos atuais, por causa da pandemia do Covid-19, a gente vê que as aulas remotas e esse recurso virtual, ele foi muito importante para se dar continuidade nesse ensino-aprendizagem dos estudantes. Então, agora eu passo a palavra para a Mônica. Obrigada, Mai. Eu também realizei uma entrevista, eu conversei com a Lia Beatriz Munhoz Rocha, ela é coordenadora do Fundamental 1 do Sion Solitude. O Sion, ele utiliza, diferente do colégio que a Gi apresentou a entrevista, que é uma metodologia tradicional, o Sion utiliza uma pedagogia montessoriana. E então vamos ver, as perguntas foram as mesmas, né? Então vamos ver se teve alguma grande diferença entre as respostas da entrevistada da Gi para a Lia. A primeira pergunta era: quais são as tecnologias que te auxiliaram nas aulas remotas durante a pandemia? E ela respondeu: eu estou transcrevendo a entrevista dela porque ela me passou por escrito, ela não conseguiu fazer uma entrevista pessoal nem mandar áudio para mim, que ela estava em curso. Nas aulas remotas, utilizamos o Teams com todos os recursos, além do YouTube e outros sites, os quais tinham relação com os conteúdos trabalhados. A segunda pergunta era: você sempre gostou de utilizar os meios tecnológicos para auxiliar as aulas ou teve que aprender a se reinventar na época da pandemia? Em um primeiro momento, foi um grande desafio, pois trabalhar com crianças de forma remota não é o ideal. Precisamos desenvolver resiliência, estar abertos para o aprendizado e o novo e aceitar a situação. Continuo achando que os recursos são bons, importantes, mas nada comparado ao presencial. E terceiro e último foi: você poderia falar sobre o retorno o que percebeu na aprendizagem por parte das crianças ao utilizar essas tecnologias para as aulas? Você acha que o uso das tecnologias potencializa o trabalho das propostas pedagógicas ou não? Muitas crianças voltaram bem, outras com defasagem e sem autonomia. O que mais me chama a atenção é a questão emocional, pois acredito que somos seres sociais e precisamos das relações. As tecnologias são recursos importantes e que vieram para aprimorar mais, porém sem substituir as aulas presenciais. O que a gente percebe aqui tem dois pontos importantes, que ela fala sobre autonomia, e autonomia é um foco muito grande no estudo montessoriano. E eu gosto quando ela fala aqui que eles precisavam desenvolver resiliência, que eles estão abertos para o aprendizado, para o novo, né, e que precisavam aceitar a situação, né, e que os recursos são bons, mas nada comparado ao presencial. Então, assim, o que a gente vê em qualquer lugar
que a gente lê, e a maioria dos professores que a gente conversa, entrevista, eu não vou falar 100%, porque a gente não tem dados estatísticos, então eu não vou levantar aí, vou falar só dentre os que nós temos contato. Ninguém nunca vai substituir, nenhuma tecnologia nunca vai substituir o contato presencial. Elas são, sim, importantes, elas vieram para auxiliar desde há muito tempo atrás, né? Inclusive, teve a rádio aulas, né? Já, como a gente acabou apurando, mas nada disso jamais vai substituir o contato pessoal, a aula presencial, a parte social que essas crianças e mesmo os jovens e adultos possuem na sala de aula. Nós estamos vivenciando isso, né, de uma maneira forçada. Antes a gente tinha tecnologia e a gente sempre pensava, por que tem que ir presencial? Por que aula presencial? E agora a gente está vivenciando isso. Querendo ou não, não tivemos essa escolha. E isso trouxe bastante para a gente. Nós somos alunos do Instituto Federal do Paraná, cursamos pedagogia e estamos aí para ter essa tecnologia do nosso lado, mas continuamos sendo a favor do presencial. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado.